Você já parou para pensar? Porque algumas pessoas parecem ter uma força invisível que as empurra para frente, mesmo quando tudo dá errado, enquanto outras, diante do menor obstáculo, desistem, reclamam e se rendem ao fracasso? Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos de sua vida para responder a essa pergunta. Ele entrevistou os maiores nomes do sucesso de sua época, Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, e descobriu um padrão, uma lei mental e espiritual que movia todos eles. E essa lei começa dentro de um lugar que poucos exploram, a mente humana. Hill percebeu que o pensamento não é apenas algo que acontece na cabeça. É uma energia criadora, uma semente capaz de moldar a realidade. Ele dizia, tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o segredo não está apenas em pensar positivo. Está em acreditar profundamente, até que o pensamento se torne uma fé inabalável. A fé, segundo Hill, é o combustível da mente criadora. É a ponte entre o invisível e o visível. É o poder que transforma um simples desejo em uma realidade concreta. Pense bem, todas as conquistas que mudaram o mundo começaram com uma ideia, algo que ainda não existia, algo que só vivia na imaginação de alguém que recusou-se a duvidar. E talvez esse seja o seu maior desafio hoje. Aprender a acreditar quando tudo parece impossível. Quantas vezes você já teve um sonho e logo depois uma voz interna sussurrou: isso é grande demais para você. Você não tem dinheiro. Você não é capaz. Napoleon Hill chamava essa voz de o sabotador interior, o guardião da mente que tenta te proteger, mas que sem perceber te mantém preso. Ele ensinava que a mente é como um jardim. Se você planta medo, colhe fracasso, mas se planta fé, determinação e propósito, inevitavelmente colherá resultados extraordinários. A questão é, o que você tem alimentado em sua mente todos os dias? Porque o que você pensa com mais frequência é exatamente o que você atrai. Não existe coincidência, existe vibração, e você vibra exatamente o que acredita ser. Quando você mudar seus pensamentos, sua realidade começará a mudar também. Napoleon Hill dizia que a fé não é um sentimento que aparece por acaso. Ela é criada, cultivada, como se fosse um músculo que cresce cada vez que você escolhe acreditar, mesmo sem ver o resultado. E aqui está o ponto que poucos entendem. A mente subconsciente não diferencia o real do imaginado. Tudo o que você repete com emoção e convicção, ela aceita como verdade. Por isso, Hill afirmava que a repetição dos pensamentos positivos, quando carregados de emoção, é o caminho mais poderoso para transformar crenças. Não basta dizer, eu vou vencer. É preciso sentir isso, viver isso, visualizar o resultado com cada célula do seu corpo. Cada vez que você declara algo com fé, você envia um comando à sua mente. Isso é o que eu sou. Isso é o que eu mereço. Isso é o que eu vou manifestar. E a mente começa a trabalhar silenciosamente, atraindo ideias, pessoas e oportunidades que se alinham àquilo que você acredita. É como se o universo respondesse à sua vibração interior, não porque seja mágica, mas porque o foco mental cria direção. E onde há direção, há ação. Onde há ação, há resultado. Mas Hill também alertava. O mesmo processo funciona para o lado negativo. Quando você repete frases como nada dá certo para mim ou eu nunca consigo, a mente grava, aceita e começa a produzir resultados que comprovam essa crença. É por isso que mudar a vida começa com mudar o diálogo interno. A voz que você ouve todos os dias é a que constrói o seu destino. Hill acreditava que a fé é o estado de espírito mais poderoso que existe. Porque quando você acredita de verdade, o medo perde força. E quando o medo se cala, o potencial desperta. Pense por um instante. Quantas vezes você desistiu de algo, não porque era impossível, mas porque duvidou de si mesmo? Agora imagine o que aconteceria se, em vez de duvidar, você acreditasse com todo o coração que já é capaz, já é merecedor, já está pronto. Hill diria, nesse momento você começa a criar a sua nova realidade. A fé é o ponto de partida de toda conquista. Sem ela, o desejo morre. Com ela, o impossível se torna apenas uma questão de tempo. Napoleon Hill costumava dizer, a fé sem ação é apenas esperança, e a esperança sozinha não constrói impérios. Essas palavras são duras, mas poderosas, porque o verdadeiro segredo do sucesso
não está apenas em pensar positivo, nem apenas em acreditar. Está em agir com fé, mesmo quando o caminho parece incerto. Hill aprendeu isso observando homens que começaram do nada, pessoas comuns, sem riqueza, sem contatos, sem sorte. O que eles tinham era uma visão tão clara e uma crença tão profunda que a dúvida simplesmente não encontrava espaço. Eles davam o primeiro passo antes de ver o chão. E era exatamente esse ato de coragem que abria as portas do destino. Muitos esperam sentir confiança para agir, mas Hill ensinava o oposto. A confiança nasce da ação. É quando você se move, mesmo com medo, que o universo começa a responder. Pense em quantas oportunidades você deixou passar por esperar o momento certo. E se o momento certo fosse agora? E se tudo o que o universo estivesse esperando fosse o seu movimento? Hill acreditava que a fé é o gatilho da ação. E a ação é o canal por onde os sonhos se tornam realidade. Mas há uma condição: agir com propósito definido. Sem propósito, a energia se dispersa. Com propósito, ela se concentra. E tudo começa a se alinhar. Por isso, ele dizia que ter um propósito claro é o primeiro passo de toda a jornada de sucesso. Não importa o tamanho do seu sonho. O que importa é a clareza da sua direção e a firmeza da sua crença. Imagine um navio em alto mar. Sem leme, ele se perde nas ondas. Mas com o leme firme e o destino traçado, ele pode enfrentar qualquer tempestade. Assim é a mente humana. Quando você tem um propósito definido, a fé se torna combustível e a ação vira inevitável. Você não precisa enxergar todo o caminho. Precisa apenas dar o primeiro passo com convicção. Porque cada passo com fé cria o próximo. E, no fim, o impossível se revela apenas como algo que você ainda não havia tentado com coragem suficiente. Hill acreditava que o universo recompensa os que se movem, não os que esperam, e que a sorte nada mais é do que o encontro entre a fé em ação e a oportunidade certa. Então, se há algo que você sonha, pare de esperar o momento perfeito. Comece agora com o que tem, de onde está, e faça o melhor possível. O resto virá, porque a ação é o idioma que a fé fala. Perfeito, Renan. Aqui está o bloco 4 de 6. Apenas o roteiro puro, sem marcações de trilha ou pausas. Tema: as emoções positivas e o combustível da mente criadora, segundo Napoleon Hill. Napoleon Hill afirmava que a mente humana é como um motor poderoso, mas sem combustível ela nada faz. E o combustível da mente são as emoções. São elas que dão vida aos pensamentos, que transformam simples ideias em força criadora. Ele descobriu que as emoções positivas, fé, amor, entusiasmo, gratidão, são as mais poderosas fontes de energia que o ser humano pode produzir. Quando você pensa com emoção, esse pensamento ganha forma, vibração e magnetismo. E é isso que faz com que a mente subconsciente responda, atraindo circunstâncias, pessoas e eventos que correspondem a essa vibração. Hill dizia que o entusiasmo é o estado mental do sucesso. É impossível vencer carregando apatia, dúvida e pessimismo no coração. O entusiasmo não é apenas sentir-se animado, é acreditar tanto em algo que o mundo inteiro parece conspirar a favor. Quando você fala, age e pensa com entusiasmo, o universo responde na mesma frequência. Mas há outro segredo que Hill ensinava. A gratidão é a linguagem da abundância. Agradecer pelo que se tem, mesmo que seja pouco, abre as portas para receber mais. Porque a gratidão comunica ao subconsciente que você já está vivendo na vibração da conquista. E o subconsciente, obediente como é, busca repetir e expandir aquilo que você sente. Por isso, quem vive reclamando atrai mais motivos para reclamar. Quem vive agradecendo atrai mais motivos para agradecer. É simples, mas profundamente verdadeiro. Hill também falava sobre o amor, não o amor romântico, mas a energia pura que nasce quando você coloca o coração em tudo o que faz. Trabalhar com amor, servir com amor, sonhar com amor, é isso que dá força às ações. Ele dizia que o amor é a mais elevada de todas as vibrações humanas e que nenhum sucesso é verdadeiro se não for movido por ele. O que Hill tentou ensinar ao mundo é que a mente humana não é apenas um instrumento lógico. É um campo vibracional, moldado por emoção. E é essa emoção que define o tipo de vida que você cria. Pessoas guiadas por medo e raiva vivem em escassez e frustração. Aquelas guiadas por fé e gratidão vivem em crescimento constante. Portanto,
O segredo não está apenas em pensar positivo, mas em sentir positivo. Não basta afirmar eu vou vencer. É preciso sentir a vitória antes mesmo que ela aconteça. Quando você vibra nessa energia, o mundo exterior começa a se reorganizar para refletir o seu estado interno. Hale dizia que o homem se torna o que ele pensa, mas sobretudo o que ele sente. E é por isso que mudar as emoções é o passo mais poderoso para mudar o destino. Napoleon Hill acreditava que o maior poder de um ser humano não está na força física, nem na inteligência. Está na clareza de seu propósito. Ele dizia que todas as pessoas de sucesso que estudou tinham algo em comum. Sabiam exatamente o que queriam e por que queriam. Sem um propósito definido, a mente se torna instável, distraída, vulnerável à dúvida e ao medo. Com um propósito, tudo se alinha. Os pensamentos, as emoções e as ações. O propósito é o que dá sentido às lutas, o que transforma obstáculos em degraus. É o fogo interior que faz alguém continuar quando todos desistem. Hill dizia que a maioria das pessoas fracassa, não porque não pode, mas porque nunca descobriu o que realmente deseja. Vivem seguindo caminhos impostos pelos outros, buscando aprovação, segurança, rotina, e esquecem de perguntar a si mesmas: por que estou aqui? Qual é o meu verdadeiro chamado? Quando uma pessoa encontra essa resposta, algo muda para sempre. As dúvidas perdem força, o medo se dissolve e uma energia diferente toma conta do coração. É a energia da missão. E quem vive com missão vive em estado de fé constante. Hill chamava isso de propósito definido, o primeiro dos princípios do sucesso. Ele dizia que é impossível fracassar quando a mente está totalmente focada em um objetivo que inspira a alma. Porque o propósito não é apenas uma meta, é uma causa. E uma causa verdadeira desperta forças que o homem comum desconhece. O propósito dá direção à mente, e a direção dá poder à ação. Quando você sabe o que quer, o universo inteiro parece conspirar a seu favor. Não porque seja magia, mas porque sua energia deixa de se dispersar. Você começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas, atrai pessoas certas, toma decisões mais firmes. E quanto mais você caminha nessa direção, mais a fé cresce. A fé em si mesmo, em Deus, na vida, em algo maior. É como se cada passo reafirmasse a verdade interior. Eu estou no caminho certo. Hill dizia que o verdadeiro sucesso não é apenas ter dinheiro, poder ou fama. O verdadeiro sucesso é viver uma vida com propósito, uma vida que deixa marcas, que inspira, que serve, porque o propósito é a ponte entre o desejo humano e o plano divino. Ele acreditava que cada pessoa carrega dentro de si uma centelha de grandeza, mas essa centelha só se acende quando você decide colocar sua vida a serviço de algo maior do que o próprio ego. Quando o seu trabalho, suas ações e seus pensamentos passam a contribuir para o bem dos outros, o universo responde com abundância, inspiração e prosperidade. No final, Hill nos lembra que o sucesso verdadeiro é crescer ajudando os outros a crescerem. Quando o seu propósito está alinhado à contribuição, a vida se encarrega de abrir todos os caminhos. Napoleon Hill acreditava que cada ser humano carrega dentro de si um poder silencioso, um poder capaz de transformar fracassos em vitórias, sonhos em realidade e dúvidas em fé inabalável. Esse poder não está no mundo exterior, nem nas circunstâncias, está dentro da mente. E a mente, quando guiada por fé e propósito, torna-se a força mais criadora do universo. Ele passou décadas estudando os homens e mulheres mais bem-sucedidos de sua época e concluiu que todos eles, sem exceção, pensavam de maneira diferente. Enquanto o mundo via obstáculos, eles viam degraus. Enquanto os outros esperavam sorte, eles criavam oportunidade. Enquanto uns duvidavam, eles acreditavam. Hill dizia que o sucesso não é questão de acaso, mas de lei mental e espiritual. Uma lei que responde a cada pensamento, a cada emoção e a cada ato. E essa lei nunca falha. O que você acredita, sente e age em harmonia torna-se realidade. Por isso, o fracasso, na visão de Hill, não é o fim. É apenas um teste de fé. Cada desafio é um convite para provar a vida que você está disposto a continuar acreditando, mesmo quando nada parece fazer sentido. É nesse momento que os grandes se separam dos comuns. Porque os comuns desistem diante da dor, mas os grandes usam a dor como combustível. Hill nos ensinou que a mente humana
é um transmissor e receptor de vibrações. Tudo o que você pensa e sente é uma mensagem enviada ao universo. E o universo, sempre justo e preciso, devolve o equivalente. Por isso, quem pensa em grandeza, atrai grandeza. Quem pensa em medo, atrai medo. Você é o resultado dos pensamentos que escolhe alimentar todos os dias. E se quer mudar sua vida, comece mudando aquilo que acredita ser possível. O sucesso começa na mente, cresce na fé e se concretiza na ação. Acredite, não há força maior do que um ser humano determinado, guiado por um propósito e sustentado por fé verdadeira. Tudo o que você precisa para transformar a sua vida já está dentro de você, esperando o momento em que você finalmente decidir acreditar, e quando isso acontecer, nada mais será impossível. Então, pare por um instante e pergunte a si mesmo: quais pensamentos eu tenho alimentado? Em que vibração tenho vivido? Qual propósito tem guiado a minha jornada? As respostas a essas perguntas moldarão o seu futuro. E se você escolher o caminho da fé, da persistência e da mente positiva, descobrirá que a vida sempre conspira a favor de quem nunca desiste. Lembre-se das palavras de Napoleon Hill: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar.